seguintes. Eu gosto demais desse evangelho, porque eu gosto demais da Bíblia, porque a Bíblia não esconde, gente. A Bíblia revela a verdade, ela revela aquilo que aconteceu com Jesus, ela revela os aspectos dolorosos da vida de Jesus, porque tem gente que imagina Jesus como um coaching, né? Como um guru, só positividade, mas Jesus enfrentou coisas difíceis, como qualquer ser humano enfrenta, né? E qual a resposta ele deu a tudo isso? Vamos entender. Eu quero falar um pouco da anatomia da traição, né? E como a gente tem que fazer para tentar evitar essa realidade. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará, irá me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo, então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho, um pedaço de pão passado no molho. Jesus molhou então um bocado e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens a fazer? Faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, o pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, nós estamos na terça dessa semana tão abençoada, e eu fiz questão de trazer aquilo que precedeu a paixão de Cristo, né? Você sabe que Jesus, ele foi traído, entregue aos judeus, ali que o crucificariam, por um dos seus discípulos. Jesus escolheu 12 principais para estarem com ele, de muitas pessoas que o admiravam, que o seguiam. Somente 12 foram os escolhidos para estarem com Jesus, né? E Judas foi um desses escolhidos. E veja bem, Judas era alguém de confiança, que vivia com Jesus. Eles moravam juntos, no mesmo ambiente, todos os discípulos. Eles viajavam juntos, Jesus pregava, ele era o primeiro que estava ali recebendo as explicações de Jesus. Ele comia à mesa com Jesus. E é ou não é verdade? Se você almoça todo dia com essa pessoa, com uma pessoa, é sinal que o mínimo de comunhão você tem com aquela pessoa. É ou não é verdade, né? Ainda mais para o judeu, para o médio oriental, a mesa era um lugar profundo de comunhão, de partilha de vida, né? Então, Jesus, depois de ter formado Judas, ter investido em Judas, ele ensinou. Ele constituiu Judas num cargo de autoridade, né? Judas era o econômico ali do grupo, o administrador do dinheiro. Depois de ter investido tanto em Judas, Judas o trai. E João aqui nessa narrativa perguntou, né? Quem que vai te trair? Jesus molhou o pão no molho ali, né? E deu o pão para Judas e disse antes disso, olha, para João, né? Aquele a quem eu der o pão embebido do molho é aquele que vai me trair. Então Judas saiu e traiu Jesus por 30 moedas de prata, o que equivaleria hoje a $3.000, né? Foi o preço do deicídio, né? Do assassinato de Deus ali em Jesus. Mas veja bem, por que Judas traiu Jesus? Por quê? Se Jesus só fez o bem para Judas, se Jesus investiu em Judas, se Judas foi alguém ensinado por Jesus, por quê? E mais, por que alguém trai? Eu gostaria de, usando uma terminologia filosófica, né, fazer a fenomenologia aqui da traição, a anatomia da traição. Por que Judas traiu Jesus Cristo? Por que um marido trai uma esposa? Por que uma esposa trai um marido? Por que um amigo trai um outro? Por que um companheiro de trabalho entrega o outro, trai o outro? Você parou para pensar? Existem, dentre muitas interpretações, mas existem linhas teológicas que tentam justificar a traição de Judas. Uma das possíveis ali
interpretações teológicas é que Judas traiu Jesus, veja bem, pela sua deficiência de caráter mesmo, sua falta de conversão. Porque não é porque a pessoa participa da igreja, por exemplo, que é sinal que ela já é convertida. Porque conversão é ascese, é subida, exige esforço. A pessoa pode participar da igreja, pode ser ministro da Eucaristia, né? Ministro extraordinário da comunhão, pode ser seminarista, pode ser até padre. Se ele não se esforça para ir se convertendo, ficando mais parecido com Jesus, purificando o próprio caráter, filho, filha, ele muito possivelmente pode estar com Jesus, mas ser inimigo de Jesus. Se alguém com um caráter muito não elaborado, não desenvolvido, uma pessoa sem caráter, uma pessoa não convertida, mesmo estando com Jesus. Então, algumas linhas teológicas atribuem a esse fato. Judas não se deixou moldar por Jesus, não correspondeu à graça, né? Porque veja bem, Deus sempre derrama uma graça sobre nós, mas é preciso, filho, filha, que nós correspondamos a essa graça. O prefixo co já quer dizer correspondamos, ou seja, respondamos ao chamado, demos uma resposta àquilo que nos é proposto, sabe? Judas não correspondeu, ele não se deixou formar, ele não se converteu, ele faltou caráter, faltou honestidade, faltou deixar-se moldar por Deus, porque como eu já disse, apenas o fato da pessoa estar na igreja não quer dizer muita coisa, porque a pessoa pode estar na igreja e ser um sem caráter, alguém que não trabalha a própria conversão, porque conversão, gente, é páreo duro, é uma luta contra você. E São João Crisóstomo dizia que quem venceu a si mesmo, venceu a maior das batalhas. A conversão é a luta contra o seu orgulho, a sua vaidade, a sua vontade de estar sempre no centro, de ser reconhecido, de ser visto, de ser elogiado, de ser celebrado, dos seus interesses pessoais, das suas más inclinações. É uma luta contra tudo isso. Conversão é um processo, mas exige decisão, correspondência. Então, a primeira interpretação possível, filho, filha, é que Judas traiu porque ele não se deixou tocar por Deus e não trabalhou a sua própria conversão. Foi falta de caráter. Mas veja bem, existe uma segunda interpretação. E a segunda interpretação crê que Judas traiu Jesus porque havia uma profecia que ele o iria trair. Havia como que uma predestinação. Mas veja bem, eu não gosto dessa teoria, não concordo com ela, porque isso beira ao, como eu posso dizer, o determinismo, né? Beira ao determinismo, ou seja, Judas nasceu para ser o filho da perdição. Não. Eu não concordo com essa interpretação, apesar de existirem teólogos que insistam nela, né? Não concordo, porque sempre existe um espaço de livre-arbítrio. A gente percebe, Santo Agostinho falou muito sobre o livre-arbítrio, né? E Deus sempre nos dá um espaço no qual nós podemos exercer a nossa liberdade. Um espaço de livre-arbítrio. Então, eu já nem vou aprofundar muito essa segunda opção. Mas existe uma terceira opção, uma terceira interpretação na linha da teologia, que tenta explicar por que Judas traiu Jesus. E essa terceira explicação ensina que Judas traiu Jesus por causa de decepção. Porque veja bem, Judas se decepcionou profundamente com Deus, com Jesus. Porque Jesus não era aquilo que ele esperava. Você sabia que historicamente, Judas Iscariotes foi ligado ao movimento dos Zelotes, que era um movimento profundamente revolucionário, que pegava até em armas, que tentava expulsar os romanos, matando os líderes romanos, sangrento movimento. Então Judas veio desse background, desse movimento, desse pensamento. Então ele esperava encontrar em Jesus alguém que correspondesse às suas expectativas, ou seja, um libertador político. O libertador que ia matar os romanos, expulsar os romanos, reconquistar Roma, Jerusalém, expulsar Roma, reconsagrar o templo. Só que Jesus não correspondeu às expectativas de Judas. Jesus não era o libertador político, agitador de massas. Jesus era um Deus feito homem humilde que veio para nos salvar, nos ensinar a amar e morrer numa cruz por nós. E veja bem, existem muitas pessoas decepcionadas com Cristo.
Talvez você mesmo, você. Talvez você esteja decepcionado com Jesus. Depois que aquela pessoa da sua família cometeu suicídio aí na sua casa, depois que o seu marido te abandonou, depois que você faliu, depois que aquela pessoa morreu, depois que aquela sociedade acabou de maneira unilateral, aquela pessoa te passou para trás. Talvez você esteja decepcionado porque você queria casar e não casou. O namoro no qual você colocou todas as suas expectativas deu para trás. E a decepção, ela é um combustível para a traição, se a gente não trabalha. Ela é um combustível para a traição. Então, essa terceira linha ensina que Judas foi traído. Aliás, traiu Jesus. Jesus foi traído por causa da decepção de Judas. E ele não soube lidar com essa decepção. Mas veja bem, Judas era alguém que estava perto de Cristo, mas o seu coração estava longe. E conosco também pode acontecer assim, sermos pessoas que se creem cristãs, que se dizem cristãs, mas que estão com o coração longe de Deus. Vai à missa, mas não entende, o coração não pulsa com o coração de Jesus. Por isso que Hans Urs von Balthasar, um grande teólogo do século passado, dizia, falando do princípio joanino, falava que a vida mística é representada por João, né, na vida da igreja. Os místicos, os grandes homens e mulheres de oração. Porque João é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele escutava os batimentos cardíacos de Jesus. E aqui está um segredo para permanecermos fiéis. Porque veja bem, quem não traiu Jesus? João, que estava sempre com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Maria Madalena estava ali aos pés da cruz. Por quê? Porque esses tinham um relacionamento de amor íntimo e profundo com Jesus. Maria, Jesus expulsou dela 7 demônios, a libertou da prostituição. Ela tinha uma gratidão, um amor, um respeito. E João era o discípulo que Jesus amava. Tanto que todos os outros discípulos correram, gente. Se esconderam. E João continuou ali, com Maria Madalena e com Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz. E por que esses dois não traíram? Porque eles fizeram o caminho inverso de Judas. Eles cultivaram um relacionamento cheio de amor com Jesus. Eles cultivaram um relacionamento de interação profunda com Jesus. Eles viviam um encontro pessoal com Jesus diário. Você já percebeu, nós na Canção Nova às vezes falamos, né? Os pregadores, eu tive o meu encontro com Jesus em 1998, por exemplo. Mas gente, o encontro pessoal com Cristo Jesus não é algo estático que você teve e acabou. Não, acabou. Você tem que ter um encontro com Jesus todos os dias, um novo. Porque é esse amor que gera comprometimento e que nos protege da possibilidade de trair. Agora Judas, mesmo estando perto, ele não tinha esse encontro pessoal com Jesus. Porque a decepção dele falou mais alto, porque o mau caratismo, a falta de caráter, a falta de conversão dele falou mais alto. E ele sucumbiu às suas más tendências e traiu o mestre. Então, para não trair, é preciso manter o relacionamento vivo, aceso. Isso serve para qualquer relacionamento. Jesus foi traído e não desistiu de amar, continuou amando, deu a vida na cruz. E nós precisamos construir os nossos relacionamentos a partir do alicerce do amor. O casal, por exemplo, precisa cultivar um encontro pessoal um com o outro todo dia. Esse encontro pessoal aqui eu estou usando como neologismo, para dizer que o casal precisa conversar, eles precisam ter algo em comum, eles precisam olhar para a mesma direção, porque senão ficam dois estranhos debaixo do mesmo teto, e a consequência vai ser a traição, mais hora menos hora. Talvez você, casado, casada, está decepcionado, como Judas se decepcionou com Jesus. Talvez você está decepcionado, mas não deixe essa decepção falar mais alto. Volte o seu coração para Jesus hoje, entregue o seu coração para Jesus hoje, e peça para que Ele te cure, para que o amor não seque dentro de você. Porque veja bem, quando o amor começa a secar, o comprometimento, a noção de compromisso começa a se esvair. E a gente vai deixando o relacionamento se esfriar. Por isso o casal, sobretudo, tem que conversar. Tem que dizer a verdade um para o outro. Tem que programar as coisas juntos. Claro, tem espaço de individualidade na relação, óbvio, precisa ter. Mas o casal também precisa sonhar junto, olhar na mesma direção. Sonhar junto, planejar junto. E veja bem, falando sobre as traições, né? Hoje à tarde eu li um artigo do European Journal of Personality, que é um jornal europeu, estuda as personalidades,
que eles mostravam o seguinte, que geralmente as pessoas que possuem características neuróticas e narcisistas, desprovidas de traços de honestidade, têm mais propensão à infidelidade. Ou seja, aquela pessoa narcisista, que só pensa em si, que tem dificuldade de viver a honestidade, né? Que tem desprovidas de traço de honestidade, ou seja, que não sabe ser honesta, que não sabe dizer a verdade, elas têm mais tendência a trair. E essa pesquisa mostrava que geralmente quem já traiu uma vez tem 3 vezes mais propensão a trair de novo. E dentre os principais motivos de traição entre casais, essa revista científica elencou, que está, em primeiro lugar, o desinteresse. Quando o casal vai perdendo o interesse um pelo outro. Um vai sonhando uma coisa, outro vai sonhando outra, não se conversa, não se dialoga, não se viaja junto. Gente, às vezes o casal está economizando tanto, eu sei que não está fácil, né? Está difícil comprar um gás, abastecer o carro, mas às vezes uma viaginha que você faz com o seu esposo, com a sua esposa, salva o casamento. Quando você sai da rotina, deixa as crianças com o avô, com a avó, né? Porque isso vai matando o desinteresse, porque se o casal entra nessa mornidão, vai perdendo o interesse um pelo outro, vai pegando antipatia. E o espaço vai sendo aberto para a traição. Então, essa revista, esse artigo falava dos interesses. Depois falava da decepção. Depois falava também da autoafirmação. Muitas vezes a pessoa trai buscando autoafirmação, porque tem uma baixa autoestima e ela quer fazer uma massagem no ego. Alguém ainda olha para mim, alguém ainda me vê. E tem gente que pediu para ser carente, entrou na fila 15 vezes, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma carência, é uma necessidade de atenção. O marido dá a alma para a mulher e ela ainda quer atenção, ou vice-versa, né? Porque tem gente que é carente, eles exigem da gente. Não, eu vejo às vezes na rede social, eu respondo às vezes uma mensagem de alguém, tem pessoas que exigem de mim um afeto, uma atenção que eu não consigo dar para minha mãe. Eu falo, minha filha, né? Em primeiro lugar, eu sou padre, não tenho nenhum compromisso com você, e eu entendo, é o processo dela. Mas essa pesquisa dizia que muitas vezes, quando a carência é muito grande,